Gente, e a gente está vendo outro movimento agora, né, de investigação relacionado à Operação Lava Jato. A decisão do ministro Dias Toffoli, e isso repercutiu muito, né? E aí, procuradores, juízes, associações, né? A gente está vendo um corporativismo. Procuradores, entidades de classe, a NPR, em especial, que já emitiu nota, tentando blindar membros do Ministério Público Federal de responsabilidade na esfera civil e também na esfera criminal, depois da decisão do ministro Toffoli, que invalidou ali as provas dos acordos de leniência, que é a colaboração para empresas, no caso da Odebrecht. Professor Maierovitch, sobre isso, né, a gente está vendo que parece que no mérito eles já perceberam que não vão conseguir, mas querem pelo menos evitar que os procuradores sejam responsabilizados. No teu entendimento, é possível? Olha, posso dar um passo atrás, e até porque o coach gosta muito de futebol e até escreve no UOL sobre futebol. E você também, Diego, gosta. Então, como a Madalena, eu não sei. Mas vamos lembrar o 7-1 contra a Alemanha. Nós tivemos esse fato histórico no futebol, mas nós tivemos um fato também histórico no Supremo Tribunal Federal, que não foi 7-1, foi 10-1. Eu me refiro àquela postura filo-bolsonarista do ministro Toffoli, onde ele apreciou um pedido do Eduardo Bolsonaro para cancelar dados do COAF. Ele simplesmente apagou o COAF e os dados e as provas do mapa. Então, aquilo foi tão vergonhoso que no fim do julgamento ele disse que acompanhava a maioria, mas foi 10-1 mesmo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A necessidade de se separar e se concluir, não com relação à prova se é nula ou se não é nula, mas um ponto básico. Uma decisão, que foi essa, do Toffoli, nula. E por que nula? Porque foi dada por um juiz, por um ministro parcial, que, como eu escrevi no UOL, a sua toga parece uma biruta de aeroporto, politicamente. Ora ele está com Bolsonaro, ora ele passa pelo Lula, fez aquela decisão, deu aquela decisão desumana com relação ao irmão do Lula, apertou o botão, o Lula que se dane, depois já foi pedir perdão. É uma biruta de aeroporto aquela toga, vai conforme o vento. E a parcialidade, nesse artigo eu faço uma comparação com o ministro Celso de Mello, a parcialidade do Toffoli é de clareza solar. Não dá, nem com cara dura, para ele entrar num processo desse com Lula. A mesma coisa se falar, bom, o Zanin vai entrar, também não dá. Não pode. A justiça não pode se expor. Então, é uma decisão vergonhosa para a justiça? Sim, mas é uma decisão também vergonhosa para o Toffoli, que não se deu por suspeito. Então, uma decisão nula, dada por um juiz suspeito, mandou anular provas. Então, o nulo manda anular o nulo. Percebem a contradição? Agora, com relação à extensão disso, já se decidiu que essa prova não é válida em vários julgamentos. O Toffoli coloca, por quê? Porque o juiz era parcial. Todo mundo sabe do Sérgio Moro e dessas, aspas, dessas palhaçadas que ele fez para se promover, idem Dallagnol. Tá? São dois oportunistas que usaram os cargos. Então, decidiu bem o Supremo, o relator ministro Gilmar Mendes, e também decidiu o Supremo quanto à não competência do juízo da 13ª Vara. Então, isso está ali decidido. Então, tudo que veio dali, evidentemente, vai gerar nulidade. Agora, não se pode, e aí o Toffoli vai e completa a obrada, desculpe a expressão pesada, completa de que forma? Dando uma extensão maior àquilo que foi pedido. Se pediu com relação ao Lula. E ele passou o pano para todo mundo. Ele declarou terra arrasada. Muitas vezes a prova é nula,
mas ela pode ser corroborada por outros elementos e ela pode, de alguma forma, ser vista como dentro de um contexto. E essa, por quê? Porque essa nulidade foi vista, por quê? Por problema de transporte, foi transportada num saco de supermercado, mas o conteúdo dela, e aqueles que queriam, essas empreiteiras, que queriam transformar a democracia em cleptocracia, bom, mas tudo isso o Toffoli vai além e dá aquilo que no direito inglês se chama bill de indenidade. Vale dizer, ó, liberou geral, está tudo livre, passou o pano, acabou. Então ele extrapola, ele deveria ter julgado, decidido, não julgado, decidido com relação ao Lula, anulado com relação ao Lula. O que ele deveria mesmo, evidentemente, ter se dado por suspeito, mas já que ele foi. Agora, o que fazem essas associações de classe? Elas entram porque têm interesse. Existe o princípio da livre convicção do juiz, do promotor. Então, quando o Toffoli pega e responsabiliza assim genericamente todo mundo, essas corporações são corporações, têm interesse, e já até salários magníficos de juízes, bom, eles brigam por eles, quer dizer, são associações também que têm esse lado mercantilista. Então, mas essas associações vão e entram. Por quê? Porque o Toffoli deu a bola redonda. Então, o Toffoli generaliza a todos quando ele deveria deixar isso, evidentemente, para o Ministério Público, deveria deixar isso para a Advocacia Geral da União, sim, porque teve prejuízo para a União da atuação do Moro e do Dallagnol, mas não entrar para o caminho da generalização. Nesse caminho da generalização, ele vai tomar um outro 10-1, se for para o plenário.